Muito obrigado. Muito bom dia a todos e bem-vindos à nossa teleconferência de resultados para falar aqui do terceiro trimestre de 2019. É com grande satisfação que a gente apresenta aqui um resultado trimestral marcado por importantes recordes. E mais importante do que esses recordes, novamente a gente reafirma, é a tendência que temos apresentado nos últimos 9 trimestres. São 2 anos de evolução consecutiva e chegando aí mais perto de um patamar que a gente acredita como rentável e de bastante geração de valor para a companhia. O nosso lucro líquido, falando primeiro destaque, atingiu a máxima histórica de 60 milhões de reais. E o EBITDA de 192 milhões de reais, o maior já registrado pela companhia. E o que é melhor aqui? Nós apresentamos evolução de margem EBITDA em todas as linhas de negócio. Então, de novo, é a tendência que é mais importante. E a margem consolidada já chegou a 51%. Então, a gente vê uma evolução constante, com melhora gradativa, mais eficiência operacional e mais resultado. A margem líquida, olhando lá para o lucro líquido, também tem uma evolução significativa. São 2,6 pontos percentuais se comparar com o terceiro TRI de 18. Atingiu 16%. Então, é um outro patamar. Além disso, no faturamento, continuamos com um crescimento importante, 54% de crescimento na receita bruta, superando a marca de R$1 bilhão mais uma vez no trimestre. Se compara com o ano passado, 54% de crescimento. Essa evolução, gente, constante, tem sido baseada na nossa busca por eficiência operacional e comprovando um discurso que a gente fala desde a época do IPO. Os benchmarks de rentabilidade dessa indústria ainda serão escritos. Temos muita coisa para fazer ainda. O nosso dia a dia aqui, sim, lembrando, focado na satisfação do cliente, é foco no cliente desde o início, com crescimento, com rentabilidade, e tudo isso através de gente. Gente diferenciada, uma equipe aqui que nos dá orgulho de trabalhar junto, equipe de alta performance, que eu agradeço bastante por tudo que tem feito pela companhia. Além disso, dentro dos destaques, eu trago aqui a questão de seminovos. Então, seminovos continuam evoluindo bastante, nos levando a apresentar aí a melhor margem EBITDA desde o IPO, chegou nesse trimestre a menos 0,5%. Então, uma evolução de 6,3 pontos percentuais contra o ano passado. Evolução de 1,3 pontos percentuais contra o segundo trimestre de 19. Então, reforçando a capacidade de execução da companhia, também na questão de venda de carro. O volume de carro vendido, 14.500 carros vendidos, compatível com o giro da nossa frota, com a nossa frota atual. E nos 9 meses do ano, nosso volume vendido superou 43 mil carros, é um crescimento de 69% contra o ano passado. Então, de novo, a capacidade de execução do time seminovos, a estrutura montada e funcionando e evoluindo a cada mês, que a gente reporta para vocês a cada trimestre, dando bastante conforto com o plano de negócio que temos pela frente. Falando das outras linhas de negócio, a margem EBITDA do RAC também apresentou expansão significativa, 45,7%, são 6 pontos percentuais de evolução em relação ao terceiro TRI de 18, totalizando aí mais de 120 milhões de reais. E novamente reforço aqui, mais importante que o número, é a tendência que temos apresentado e a consistência nas entregas. GTF continua com fundamento positivo, a gente fala desse mercado há bastante tempo, graças a agora mais gente está falando, a Movida novamente ditando tendência, começou a falar primeiro do crescimento de GTF, da oportunidade de crescimento que tem aqui, crescimento de 35,6% contra o terceiro TRI de 18, adição de 9 mil carros operacionais, e quando a gente olha para a frota total, um crescimento já contratado também nessa linha de negócio, que vocês estão vendo trimestre após trimestre. Novamente eu reafirmo, esse crescimento só é possível com bastante foco no cliente, que é a proposta da Movida desde que chegou nesse mercado. Trazer o negócio de locação de carro, de mobilidade, olhando para o cliente. E ficamos honrados aí nesse trimestre de ser eleito como melhor locadora de veículos pela Abracorp, então grandes agentes corporativos, por corporativo elegendo a Movida, já temos a eleição como melhor locadora nas pequenas e médias empresas, e pelo segundo ano consecutivo pela Melhores Destinos, ou seja, o público pessoa física, que sempre foi um público fiel, que tem alimentado a Movida, é o nosso driver principal de crescimento aqui na Movida através de canais diretos. Agradecemos muito por esses reconhecimentos e devemos isso, de novo, à nossa gente aqui, que com sua alegria, o seu jeito diferente de trabalhar e a devoção por servir os nossos clientes, tem conquistado cada vez mais público e mais mercado para a nossa empresa. Vamos agora passar para o slide 3 para a gente falar um pouquinho da frota. A gente falando de frota, ponto importante aqui, a frota superou os 110 mil carros, crescimento de 24%, isso tudo está nos números, 71 mil carros em rent-a-car, 39 mil carros em GTF.
Novamente, olhando para a frota total em GTF, vocês já conseguem projetar o crescimento que já está contratado. A gente fatura carro e começa a faturar nos meses seguintes. Então a gente continua vendo um ritmo crescente, com o nosso foco em GTF, continuando em pequenas e médias empresas. Em RAC, a gente continua priorizando pessoa física, crescendo mais os canais diretos de pessoa física, mas uma novidade importante, nesse trimestre já percebemos um crescimento do setor corporativo, que é um sinal positivo para a economia e para o nosso negócio. A demanda corporativa ficou mais estagnada nos últimos anos e o setor tem crescido através de outros nichos. A gente tem falado, quando voltar a demanda corporativa, será mais um driver para possibilitar a gente trabalhar melhor o yield management e melhorar a rentabilidade da companhia. Então, sem dúvida, seremos beneficiados aí com um ciclo mais positivo de retomada da economia que vemos pela frente. Pulamos então para a página 4, para falar do Rent-A-Car. No RAC, a expansão de receita nossa, seguiu o crescimento de 17% da frota. Qual que é o destaque aqui? O destaque aqui, que reforça os fundamentos positivos do mercado, é o aumento de 1% na receita média por carro, mesmo a gente tendo um crescimento significativo no Movida Mensal Flex, por exemplo, os produtos de aluguel mensal para pessoa física, que o ticket médio é menor, mas a margem é muito boa, então ajuda sim a melhorar a margem, só que a gente tem conseguido subir preço em todos os canais. Quando olha preço contra preço, no mesmo canal, no mesmo produto, o aumento é maior do que esse que vocês veem aí de tarifa média de 2%. Então deixa a gente bastante confortável, reforça a competição racional e saudável desse mercado de Rent-A-Car no Brasil. Do outro lado, na parte de baixo do slide, a gente mostra um item muito importante. À medida que a gente vai acertando as coisas, acertando a linha de negócio, a gente consegue entrar em mais dimensões. Desde o ano passado, no final do ano, nós entramos fortemente com ações de eficiência operacional e redução de custos. A gente mostra aqui no custo ex-depreciação por carro a evolução bastante significativa, a queda de 16% no custo unitário. É claro que tem diluição da estrutura fixa, tem ganho de escala no carro por loja, mas tem também otimização de processos, tem maior eficiência operacional. Novamente, eu reafirmo, os benchmarks de eficiência e de rentabilidade desse setor ainda serão escritos. Tem muito a se fazer. Então, o RAC, tendência positiva, competição racional, esses são os números. Vamos para o GTF, na página 5. No GTF, cenário igualmente positivo, receita líquida crescendo mais de 35%, adição de quase 10 mil carros na frota operacional. A receita média por carro ela cai sim 5,6%, mas se a gente fizer a conta do novo patamar de juros e adicionar isso, o novo perfil de contrato, a gente tem feito contratos cada vez mais leves, com quilometragem baixa, isso aí está totalmente consentido e é reforçado pela margem que a gente tem entregue. Então a margem estável e o custo ex-depreciação caindo aí no ano contra ano, estável no trimestre, então reforçando um negócio com margem positiva, crescimento com rentabilidade contratada, saudável e com bastante potencial aí pela frente. E vamos aqui para os seminovos, que é sempre a atenção de todos vocês, que a gente aqui agora colocou o negócio em linha, estamos confortáveis com o que vem sendo feito. Seminovos apresenta realmente resultados bastante diferenciados, receita líquida expandiu 93% contra o terceiro TRI 18. Lembra que quando nós apresentamos o resultado do terceiro TRI 18, nós reforçamos que era o ponto de inflexão da companhia nessa linha de negócios. O plano de ação deu resultado, nova marca, nova estrutura organizacional, novo modelo de atendimento, nova precificação, robôs, Python, tecnologia, tudo funcionando. Isso reflete aí no aumento da soma de volume de 82%, aumento do preço médio de 5,4%, e o número médio de carros vendidos por loja no varejo, batendo os 40 carros que a gente falava lá no IPO, que eram perto do ponto de equilíbrio, entre 40 e 50 carros. Então, lembrando, 2017, vendemos 17 carros por loja no varejo, 2018, 26 carros por loja no varejo, e agora atingimos 40 carros por loja no varejo. E ainda tem mais a se fazer. Somado a isso, a gente tem a melhora da margem bruta, então lembra que a gente tem um mix melhor para vender a cada trimestre, o ano que vem o mix ainda é melhor, compramos carros um pouco melhor esse ano, vamos comprar melhor para o ano que vem, então tem bastante coisa aí, margem bruta acima de 4%, giro saudável do ativo e a margem EBITDA chegando lá no -0,5% que já comentamos. Além disso, outro ponto importante aqui em seminovos, que quando a gente falou no IPO o pessoal questionava se era possível, já é o segundo trimestre que a gente mostra um número parecido com esse, a despesa de seminovos sobre a receita é o G&A de 6%, estão mostrando a capacidade de diluição do custo fixo e capacidade de gerar valor com essa linha de negócio e permitir o crescimento da companhia, retomar o crescimento da companhia de forma confortável, segura, de novo crescimento com rentabilidade. Vamos passar
aqui agora para o Edmar, para comentar um pouquinho dos resultados financeiros. Ed? Bom dia, Renato, obrigado. Bom dia a todo mundo que está com a gente no call. Eu estou no slide 7, eu vou começar comentando os EBITDAs, né? Quando a gente olha sem IFRS, o EBITDA de RAC aumentou 21 milhões de reais, o EBITDA de GTF 22 e o EBITDA de seminovos já apresentou uma melhora de 13, ou seja, 56 milhões de reais de melhora comparando o terceiro TRI de 19 com o terceiro TRI de 18, ou seja, um negócio muito forte. Para o EBIT, e aí já é reflexo maior patamar de depreciação, eu vou falar um pouquinho disso mais à frente, a gente teve uma melhora de 33 milhões de reais no EBIT, que se reflete na melhora importante que a gente traz no resultado. Ou seja, como o Renato falou, novos recordes em valores em termos nominais e margens muito expressivas com ampliação em todas elas. Vamos passar para o slide seguinte, onde eu falo um pouquinho de depreciação e trago os números agora do terceiro TRI. Tá? Então, falando de RAC, a gente fechou com a depreciação analisada perto de R$ 1.400. Isso é um aumento de 34% em relação ao ano passado, aproximadamente R$ 350. Quando a gente olha para o GTF, o aumento é de mais de R$ 900, 913 para ser exato, e isso representa uns 37%. O que está acontecendo? Basicamente, a gente tem um aumento devido à mudança de taxa que a gente fez no terceiro TRI do ano passado, né? A gente saiu de 1,5% para 2% no RAC. Isso aí é o primeiro trimestre que a gente vê o efeito cheio disso ao longo do tempo. Adicionalmente, a gente tem o mix de compra, né? O Renato Paulo já falou um pouco disso, e também o próprio valor do carro, que subiu um pouquinho. Então, nominalmente, a gente já vem ajustando a depreciação, em especial do RAC, de maneira importante. Quando a gente passa para o slide 9, aí a gente coloca isso numa perspectiva de tempo, né, um pouco maior. Né? O que está acontecendo com o nosso lucro líquido versus o aumento da depreciação. E, de novo, né, quando você olha de um trimestre, comparando o terceiro trimestre 19 com o terceiro trimestre 18, a frota, só na quantidade de carros, já aumentou perto de 25%. Combinados a mudança de taxa, mudança de mix, isso aí levou a depreciação ao aumento de 81%. São 26 milhões de depreciação que transitaram no resultado do terceiro TRI de 18, versus 47 milhões que transitaram no resultado nesse trimestre. Agora, o importante o lucro saiu de 41 para 60, ainda que houvesse um aumento relevante de depreciação. A mensagem aqui é a seguinte: há uma tendência, sim, de aumento da depreciação, no nosso caso está se espelhando entre 150 e R$ 200 a cada trimestre, mas claramente tudo que a gente tem feito na companhia tem apontado para um aumento de lucro suficiente, melhoria operacional suficiente para lidar com esse cenário. Então é por isso que a gente, mais uma vez, como o Renato fala, o mais importante desse resultado não é só o número per si ou a forma como a gente alcançou. Está ligado muito a o que a gente está enxergando de tendência e como é que está o resultado de uma maneira geral. Passando para a página 10, aqui eu trago o resultado consolidado, e é de novo um aspecto, na minha opinião, mais importante disso tudo. Ou seja, tudo está andando na mesma direção, ou seja, numa direção positiva. Né? Todas as margens melhoram, todos os indicadores melhoram. Quando a gente fala de receita bruta mais de 1 bilhão, receita líquida de 961 milhões, aumento de 57% na comparação de trimestre. O EBITDA bateu 192, já com IFRS, é uma expansão de 61% e uma margem de serviço de 51%. EBIT, como eu falei, impactado pela maior depreciação, ainda assim, novo patamar, avançou para 123 milhões, com um aumento importante, 35% sobre o ano anterior. E quando a gente olha para o lado direito baixo, aqui tem o quadradinho do lucro, né? Lucro trimestral de 60 milhões, com o IFRS, se fosse sem o IFRS seria 2 milhões maior, e nos últimos 12 meses a gente já está chegando perto dos 200 milhões, a gente está com 195 milhões de lucro acumulado LTM. Então, mais uma vez, números, eu diria,
muito representativos de todo o esforço que a gente tem feito aqui na companhia de crescer com rentabilidade, de crescer de forma organizada, de crescer com responsabilidade. No slide 11, a gente traz sempre a questão do CAPEX e como é que está o caixa, né? E claramente a gente já vê o novo ciclo de crescimento e tem a ver com o follow-on e tudo que a gente tem feito, né? O destaque é a geração de caixa, está apontado aqui na caixinha tracejada. A gente sai de pouco menos de 200 milhões para mais de 620 milhões de reais. Isso é um aumento de 229% em relação ao mesmo período, né? Essa geração de caixa permite a gente retomar o crescimento de maneira mais importante. Então, o aumento no CAPEX no período foi de 652 milhões de reais. E eu queria falar também um pouquinho sobre a questão do CAPEX outros, porque o pessoal pergunta para a gente como é que está isso, né? Basicamente, isso o grande alavanca aqui são os investimentos em tecnologia, né? Eles já atingiram um pico agora, nesse terceiro TRI. Eles devem reduzir um pouco, mas eles que estão nos ajudando a trazer toda a eficiência operacional que nós temos mostrado. Adicionalmente, é importante, a gente tem conseguido, né, uma vez que o nosso pessoal de tributos tem trabalhado de maneira muito organizada, a gente tem conseguido trazer o benefício da lei do bem, baixando a nossa alíquota efetiva em relação ao imposto de renda. Isso é um negócio que é importante e, mais uma vez, a Movida sai na frente dos outros, né? Porque a gente é a primeira empresa do setor, são 3 listadas, eu olho o resultado das outras, é a primeira a usar esse benefício de maneira tão importante. Passando para a página 2, vamos falar de caixa, né? E endividamento. Então, a gente termina o TRI com 1 bilhão e 600 milhões no caixa. Isso aí deve-se, fundamentalmente, à conclusão do nosso follow-on em julho, que trouxe pouco mais de 500 milhões de reais na primária. E aí, com isso, a gente mostra, de novo, um patamar recorde de alavancagem, agora de baixa alavancagem, 2,3 vezes dívida líquida sobre EBITDA, né? Provavelmente o melhor resultado do setor em algum tempo, né? A partir do momento que todo mundo começou a crescer. O perfil de endividamento também mostra um perfil médio já maior do que 2 anos, né? Indo para 3 anos. A gente tem caixa para suportar o pagamento do principal das dívidas até 2022. O EBITDA dos 9 meses, o acumulado de 9 meses, já está chegando nos 500 milhões. Então, a gente fica muito confortável, né, com tudo que está apresentando, com esse cenário de baixa de juros, de retomar o crescimento e de alavancar um pouco a empresa mais à frente, de novo, com a responsabilidade que a gente tem tido ao longo desse tempo. Dito isso, eu devolvo a palavra para o Renato para ele poder terminar a apresentação. Muito obrigado, Ed. Vamos lá, pessoal. Vamos então para a página 13, onde a gente mostra aquele slide tradicional nosso, que é a ponte, primeiro em cima, né, a ponte do lucro líquido, a evolução do lucro líquido sobre o ano passado, e embaixo a rentabilidade. Falando ainda da parte de cima do slide, o lucro líquido, como a gente já comentou, né, saiu de 128 milhões para 195 milhões, mas qual que é o destaque que o Edmar comentou ali na questão, no slide 9, quando ele fala da depreciação e mostra? A melhora operacional que a gente conseguiu fazer aqui trouxe 213 milhões de reais de benefício nos últimos 12 meses. Então, uma melhora importante, significativa, que nos permite, sim, estar mantendo a depreciação ali da forma racional, do jeito que tem que ser, conservadora, para a gente garantir a entrega dos seminovos em equilíbrio, mas sem impactar resultado, a gente continuar apresentando resultado positivo trimestre após trimestre, com evolução trimestre após trimestre. Então, a evolução importante de 200 milhões de reais, que nos dá conforto aí com as perspectivas futuras. Na parte de baixo do slide, a gente traz o nosso principal indicador aí de rentabilidade, né, medido por spread de ROI sobre custo da dívida pós-impostos, que atingiu 5,4 pontos percentuais. Então, de novo, uma evolução de 1 ponto percentual sobre o mesmo trimestre do ano passado, refletindo aí o nosso compromisso com a geração de valor, né? Então, mostrando a geração de valor da companhia. Quando a gente olha para o ROI, a gente tem que lembrar, o ROI aqui tem sim uma expansão sobre o mesmo período do ano passado, mas ele tem uma queda nesse trimestre, impulsionado aí pela entrada dos recursos do follow-on, como a gente já colocou, vocês viram a posição de caixa, então muda a posição de equity, e obviamente a nossa expectativa é que agora deve ser normalizada nos próximos trimestres, seguindo aí o crescimento e a alavancagem operacional que a oferta nos traz, além da posição de seminovos, que também nos permite
continuar evoluindo e acelerar a questão de crescimento da companhia. Então, estamos bastante confortáveis e animados com o que a gente tem pela frente. Vamos então para o slide 14, onde a gente faz os comentários finais para a gente poder abrir para as perguntas, né? No slide 14, o que a gente trouxe nesse slide aqui? É para reforçar o que tem nos trazido até aqui. A Movida coloca desde o início o cliente no centro da estratégia. E aí todos os diferenciais competitivos que a gente tem, a gente só desenvolveu pela devoção por serviço que nós temos aqui. Então nós sim investimos bastante em inovação, mas nós não investimos em inovação para falar que é Movida inovadora, a gente quer atender bem o cliente. Então a gente investe em inovação para atender melhor o cliente. A gente valoriza a nossa gente, trata de um jeito diferente, porque gente feliz é que atende bem o cliente. Então a gente investe nisso sim, para ter a qualidade máxima nos nossos serviços, para os nossos clientes, e graças a Deus estamos na direção certa, os prêmios que a gente tem recebido todo mês reforçam que a gente está na direção certa. A gente ainda tem muito para se fazer ainda, mas sem dúvida temos feito uma transformação do ponto de vista de atendimento ao cliente no mercado de aluguel de carro. A gente traz aqui do lado esquerdo o NPS, né? Nosso NPS, que é o que mede a percepção do cliente, né? Tem evoluído sequencialmente, demonstrando essa dedicação. Além disso, a disciplina de preço, que mantém a competição saudável, mas garante a continuidade da expansão da demanda. Então a gente tem conseguido fazer o yield management cada vez melhor, evoluiu muito a questão de yield management para a frota premium, os algoritmos agora estão cada vez com mais granularidade, e com isso traz a rentabilidade que a gente tem atingido aí. Além disso, as frentes de redução de custo e de otimização de estrutura e de aumento de eficiência operacional, que são importantes para a gente ir abrindo aí o jacaré, receita para cima, custo para baixo e ampliando a rentabilidade da companhia. Então, conhecendo isso daqui, né, e conhecendo o nosso cliente, a gente sabe que o cliente está pagando e é por direito nosso, quando somos clientes também somos exigentes, a gente reforça sempre internamente. Só tem um jeito de atender a expectativa do cliente, é foco total em execução. E é o que a gente tem feito aqui. A nossa missão é entregar valor para o cliente através de uma execução de excelência, possibilitando assim a gente crescer com rentabilidade e aí de uma forma bastante sustentável. E agora, de apresentar esse resultado para vocês, esses números de novo, essa tendência que a gente está apresentando, mais do que os números, nos deixa assim bastante energizado, bastante motivado com o que vem pela frente, no propósito aí da gente construir realmente a melhor plataforma de mobilidade aí do Brasil. E a gente está aí, fizemos muita coisa, a gente agradece a todos vocês o apoio que tem nos dado em todos os etapas, agradecendo nossos colaboradores, nossos clientes, investidores, fornecedores, todo mundo. Mas sabemos, se a gente tivesse uma barrinha igual aquela de videogame lá que tem o 100%, a gente está lá no 1%. Tem muito mais a se fazer e estamos muito animados com o que temos para fazer aqui. E é muito além do carro, muito além de tudo que existe. Então, muito obrigado a todos pelo apoio até aqui. E estamos à disposição aí para perguntas, entrar no detalhe do que vocês quiserem, para a gente tratar aqui com bastante transparência, como a gente sempre tem feito. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem de Pedro Bruno, Santander. Bom dia, pessoal. Renato, Edmar, obrigado pelo espaço aqui, pela pergunta. Eu queria que vocês pudessem comentar sobre os seminovos, a evolução de margem bruta. A gente viu 2 pontos percentuais de aumento de margem bruta no trimestre contra trimestre, né, no terceiro TRI agora versus o segundo, para esse nível que o Renato comentou de 4,4%. Se vocês pudessem comentar um pouco do que está por trás desse número, talvez dar um pouco mais de detalhe entre vocês vêm evoluindo com a depreciação no PNL ao longo do tempo, tem a questão do mix dos carros, que acho que talvez ajude a gente a entender do quanto eventualmente ainda tem desse efeito olhando para frente, e o aumento da venda no varejo. Se puder dar um pouco de detalhe entre esses pontos ou outros que vocês julguem importante para essa evolução, e aí como que a gente deve pensar essa evolução olhando para frente, não só daqui para o fim do ano, mas onde essa margem pode se estabilizar olhando para frente. É isso do meu lado. Obrigado. Fala, Pedro, tudo bem? Obrigado aí pela pergunta, cara. Realmente, a gente colocou lá no segundo TRI, né? A gente fez até um slide para detalhar as alavancas que a gente tem para melhorar a margem bruta de seminovos. E a gente abriu ali que tinha pouco mais de 2 pontos percentuais para a gente buscar só com KM e idade da frota, né? Que quando vende mais novo, vende com menos quilometragem. Lembra que a gente colocou, né? Cada 10 mil quilômetros é mais ou menos 2% de preço. Então, quando você vai trazendo a quilometragem para baixo, você vai ganhando preço médio e aí, com isso, ganhando mais margem. Então, uma parte à medida que a gente vai vendendo nesse mesmo ritmo e agora começa a girar a frota
na proporção correta, né? Eu vou trazer a cidade média um pouco para baixo, vender o carro um pouquinho mais novo, com a margem um pouco melhor. A segunda coisa é o mix. Como a gente foi comprando carros melhor no ano passado, né? O mix de compra foi melhor e depois acertando o processo de implantação. Lembra que lá no terceiro TRI de 18, quando a gente mostrou que a gente mudou e implantou alguns algoritmos para distribuição dos carros para melhorar a venda um ano depois? Isso começa a se refletir aqui no terceiro TRI de 19, mas ainda tem melhora para frente que a gente começou a implantar um pouco melhor. Então, o mix de carro que eu estou vendendo e o mix da frota também é um pouco melhor. O mix de montadora que a gente conseguiu comprar em 18 foi melhor do que 17, em 19 está melhor do que 18, isso vai trazer também mais margem para o ano que vem. A gente falava de que tinha mais ou menos um pouco mais de 2 pontos percentuais também por mix para a gente buscar até o final do ano. Além disso, quando a gente fala de depreciação, esse aumento que você está vendo durante o ano, ele vai refletir nas margens do ano seguinte, né? Então, para você projetar, sim, faz sentido você considerar um pouco do aumento de depreciação, que vai refletir um pouquinho em margem adicional para o ano seguinte. O de agora é o que depreciou nos últimos 12 meses, que está dando esse resultado. Então, basicamente é isso. A gente obviamente, a venda de varejo também ajuda muito, né? Vender mais carro na loja, quando você olha para a margem bruta consolidada, quando eu estou vendendo mais carro no varejo, o varejo vende aí por 10 pontos percentuais acima do que é o atacado, né? Então, obviamente, isso traz benefício para a margem consolidada. A gente chegou em 40 carros por loja, que é o que estava no nosso plano de negócio. Acreditamos que dá para expandir ainda. A capacidade das lojas seria para chegar mais perto de 50 carros por loja, mas obviamente nós temos aí um volume, uma performance aí evoluindo de forma gradativa. Não estamos vendo nenhum salto aí para frente de um pulo gigante de um trimestre para o outro, mas mais importante é entregar com consistência o giro da frota compatível com o tamanho da frota e com margem saudável, reforçando aí a capacidade de crescimento da companhia. Essa é a nossa estratégia para frente em seminovos. Respondido? Obrigado aí. Respondido, obrigado. A nossa próxima pergunta vem de Vitor Mizuzaki, Bradesco BBI. Oi, bom dia. Parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, o Edmar mencionou um pouco a questão de alavancagem, né, em torno de 2,3 vezes dívida líquida EBITDA. Você pode comentar um pouco como que esse indicador deve evoluir nos próximos trimestres, como que a gente pode esperar crescimento de frota, né, para alavancar e qual que é o nível que você acha confortável? E a segunda questão, Renato, você mencionou a questão do GTF, essa diferença entre frota, né, final do período, e frota operacional. Quando a gente olha o número do terceiro TRI, aparentemente você tem um crescimento de receita contratado na casa de 30%. Como que a gente pode esperar, né, essa velocidade de implementação desses contratos? Se tem alguma coisa que vocês estão fazendo para, de repente, aumentar essa eficiência? E o segundo ponto, como que está a diária média desses novos contratos? Se o terceiro TRI a gente já pode considerar que é uma acomodação do novo patamar? Obrigado. Oi, Vitor. Bom dia, obrigado pela pergunta. Falando um pouquinho de estrutura de capital, a gente tem feito um movimento de alongamento ao mesmo tempo que reduz o custo, tá? Então, voltando lá, logo após o IPO, o spread sobre o CDI nosso era perto de 300 bips, né, de 3%, e a gente está rodando hoje na metade disso, tá? Ao mesmo tempo que o prazo médio saiu de 15 meses para praticamente 3 anos, ok? A gente tem sido conservador carregando caixa, né, enquanto a gente não encontra, vamos chamar assim, a nossa estrutura mais confortável, e a gente pretende continuar assim. Essa estratégia tem funcionado do ponto de vista do mercado de capitais, em especial aqui do lado da dívida, né? E esse trimestre ele mostra o follow-on, né? Bastante dinheiro em caixa e uma alavancagem baixa. A gente entende que, se você olhar a cobertura de juros também está bem alta, né, no patamar de CDI, ele permite a gente chegar perto de 3, né, mas idealmente não em 3. Tá? É onde a gente consegue se imaginar com o potencial de crescimento que o mercado apresenta. Tá? Como isso comportaria, de novo, vai depender muito mais da velocidade de GTF, que é uma velocidade que depende do terceiro para a gente fazer os contratos, e no RAC a gente vai como a gente tem vindo até agora, ou seja, a gente tem conseguido aumentar a frota ao mesmo tempo em que aumenta a receita por carro
e apresenta margens consistentes. A gente entende que um crescimento muito acelerado pode trazer algum prejuízo no que diz respeito à rentabilidade. Então, a gente tem sido bem responsável nesse aspecto. Tá? Então, acho que se fosse olhar, é mais do mesmo, né? Olhando assim, pós-IPO, né? Está perto de 3 anos, a gente disse que dobraria a companhia, né, entre 3 e 5 anos. A gente conseguiu dobrar a companhia perto de 3, e o tempo todo, do ponto de vista financeiro, com muita serenidade e responsabilidade. Tá? Vou passar para o Renato para ele falar de GTS. Bom, falando de GTS, é importante, boa pergunta, Vitor, que dá a oportunidade de a gente explicar um pouquinho essa diferença aí para facilitar a projeção de vocês, né? Quando a gente pega a frota final de período, não é tudo crescimento, porque você tem um pedaço disso que é renovação de contratos, né? Então a gente está renovando alguns contratos, e aí um pedaço da renovação do mês anterior ele fica como estoque até você vender. Quando você renova, você tem um tempo para preparar esse carro, colocar no local de venda e aí vender o carro num ciclo normal. Então tem um tempo de desmobilização, preparação e venda do ativo que ele conta ali. Então quando você pega, você tem ali dessa diferença de frota, você tem aí uns 30% de renovação, mais um pedacinho de estoque e o restante é crescimento, que é o que tem entrado de um mês para o outro. Então se olhar no trimestre passado a gente tinha 8 mil carros, 7 mil carros de diferença, né? E entrou 3 mil carros na frota. Então mais ou menos, ou pouco menos da metade aí ele entra como crescimento, o restante é o giro normal. A gente tem feito também, que tem contribuído com o resultado de seminovos, um pouco daquele giro antecipado, a renovação antecipada de GTF, que traz margem positiva e muda bastante os números. É pouca coisa ainda para a gente poder falar que é significativo, que criamos uma nova alavanca de geração de valor na companhia, mas sem dúvida eu tenho no futuro a gente vai ter mais uma alavanca para gerar valor aí de forma significativa e material também no giro do ativo do GTF. Basicamente é isso, entendeu? Então, para projetar, tem que pegar mais uma estimativa de renovação, o que é o estoque de seminovos, e aí sobra um pedaço ali para poder a gente fazer. Falando do outro lado, do que a gente tem aí do preço e de área média, o que a gente tem hoje? A gente tem feito contratos menor que 2 mil quilômetros por mês. Nosso foco são contratos que rodam 1.000 quilômetros por mês. Então, isso tem trazido esse preço que a gente tem vendido aí, que a gente não está enxergando algo muito diferente para frente, tá? Acho que dá até para melhorar um pouquinho em relação aos R$ 1.150 de receita líquida por carro que a gente viu nesse trimestre. Eu acho que dá até para a gente melhorar um pouco nisso, focando aí no que a gente vai. A frota nossa é toda administrativa, né? A gente não entra em operação severa, não entra em coisas que são mais pesadas, que até tem margem, mas é outro tipo de nicho de negócio. Então a gente evita entrar, obviamente, cotando, mas cotando preço caro, com margem muito grande. Então, na prática, quando tem alguém entrando um pouco mais racional ali, ele acaba ganhando um contrato, a gente não fica muito competitivo. A gente tem ganhado, sim, esses carros de uso leve, que permite girar no varejo, que permite ter uma depreciação mais tranquila, e a gente não ter nenhum risco com seminovos. De novo, reforçando o que o Edmar falou, né? A gente quer sim crescer, mas com bastante disciplina. Mais importante do que crescer e melhorar o resultado é a gente ter consistência nas entregas no médio e longo prazo. Esse é o nosso compromisso com a companhia e com os investidores, com o mercado e com nossos colaboradores que estão aqui dentro. Então, o que a gente espera de área média é mais ou menos esse patamar, tem uma quedinha de juros, tem uma melhorinha de taxa de retorno para frente, então deve ficar mais ou menos esse patamar, dá para melhorar pouca coisa aí aos pouquinhos, trimestre a trimestre. Nós queremos também entrar no mix, estamos entrando no mix de frota executiva, mas aumentar um pouquinho a penetração desses carros um pouco melhores, né, que puxa de área média um pouco para cima. O mix de venda ali, você pegar o ticket médio de compra de carro do GTF nosso, ele é menor do que o do Hack, ou seja, tem espaço para a gente melhorar isso, apesar do negócio premium estar crescendo, ele é pequeno ainda no todo. Então, isso que a gente quer fazer, mas, de novo, com margem, sendo conservador, a precificação de todos os nichos que são diferentes ou que têm menos previsibilidade. Isso faz com que a gente cresça mais naquilo que a gente tem mais confiança, que o resultado está contratado e que a margem será essa, entendeu? Tá ótimo, obrigado. Obrigado. Com licença, nossa próxima pergunta vem de Lucas Marchiori, BTG Pactual. Olá pessoal, bom dia, obrigado Renato, Edmar pelo call, parabéns aí pelo trimestre. Eu queria discutir um pouquinho sobre o Hack com vocês. Acho que o primeiro ponto aí sobre a tarifa média, a gente viu a tarifa de vocês aí crescendo ano contra ano, mesmo aí num trimestre que a gente ouviu de alguns competidores aí uma certa dificuldade, um certo aumento de nível de competição, né? Então queria que vocês explicassem um pouquinho essa tarifa crescente no Hack, se é puramente efeito mix,
se vocês estão sendo mais seletivos, que tipo de segmentos aí vocês estão conseguindo realmente emplacar esse aumento de tarifa, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto também na parte operacional, na margem, né? A margem de vocês tem vindo aí bem forte, né? A gente olha aí o custo ex-depreciação por carro caindo aí, a gente sabe que tem efeito de diluição, pode até também ter um efeito aí de alocação por conta, mas ainda assim é uma melhora significativa, né? Renato, você explicou brevemente na apresentação que tem aí ganho de eficiência, enfim, se vocês puderem dar um pouco mais de explicação, justificar um pouquinho pra gente aí o que tem puxado aí essa melhora forte aí, essa queda, na verdade, aí de custo ex depreciação por carro, é que seria legal também pra gente entender um pouco mais, pessoal. Obrigado. Obrigado, Lucas. Vamos lá, primeiro do preço do RAC, né? Só para a gente lembrar, né, a gente tem aí sim o efeito mix, impacta bastante a diária média, e o preço ele é impactado pela sua capacidade de penetrar em cada um desses nichos, né? Porque a gente tem nichos com alto retorno, né? Então só lembrando, a gente começa a falar qual cliente tem paga mais caro, tem mais margem. Pô, o cliente internacional, o estrangeiro vem para o Brasil, duração longa, então custo variável baixo e ticket alto. Depois, pessoa física, e na mobilidade, pessoa física ali, depois vem, aí tem corporativo e agência grande, depois, o pequeno, na verdade tem margem melhor do que o grande, depois a agência grande, seguradora, Uber, o carro mensal, pessoa física, diária média embaixo, mas margem alta. Então, cada companhia tem sua estratégia de penetração e suas forças, né? Eu brinco o seguinte, a gente tem sim demanda reprimida em vários nichos. Então, acho que o crescimento, ele não é, a capacidade de execução do crescimento não é difícil. A gente tem um buffer de crescimento, por exemplo, na demanda de motoristas de aplicativos. Só que ele puxa de área média para baixo e depreciação para cima. Então, se a gente conseguir executar menos na pessoa física, precisa crescer mais no aplicativo. Por que o nosso cresce? Porque o canal que mais cresce meu é o canal direto, aplicativo crescendo, aplicativo mobile, né? Não é motorista de aplicativo, meu aplicativo Movida, que você baixa na Apple Store ou Android. Quem não tem, por favor, baixa aí e pode experimentar, está sendo bastante elogiada a nova versão. Se aluga rapidinho, com ticket médio bom, rentabilidade para a companhia. Então, esse é o maior crescimento nosso. Depois a gente cresce em pessoas físicas no nosso website, canais diretos, crescendo bastante. Aí o corporativo que cresce um pouquinho e a gente tem mantido quase que estável a questão de motorista de aplicativo, onde a depreciação é bem maior. De novo, aquela conta que eu falei dos seminovos. Se cada 10 mil quilômetros é 2%, se pegar um carro de pessoa física, vai rodar aí 1.500 km por mês, põe 2.000 km por mês para ficar até mais agressivo, tá? O nosso roda menos do que isso, é 1.500 km por mês. Você vai ter aí um carro de 20 mil km no final de um ano. Um carro de aplicativo roda 5 mil km por mês, tem concorrente aí que deixa rodar 6 mil km por mês, 70 mil km no ano. 70 para 20, 50 mil quilômetros de diferença. 2% cada 10 mil, estou falando de, 10% de diferença de depreciação do carro. Se você sai de, em vez de ter 7 ou 10% de aplicativo, você tiver 20 ou 25, você aumenta a sua depreciação em quase 4 pontos percentuais por carro. Então, a gente foca na pessoa física e tem trazido esse aumento de diária média. Por que o aumento de diária média não é maior? Porque a gente falou, a gente cresce bastante no carro mensal para a pessoa física, onde a diária média é baixa e puxa para baixo. Então, só que a margem é muito boa, a margem de EBITDA é muito alta, ela é melhor do que um GTF. Então é um negócio bacana que eu acredito que vai ser o maior mercado das locadoras no futuro. Porque as pessoas vão querer ter carro, só pegar os números do americano, você vê que a Ford continua aumentando, só que cresce via o leasing lá. Aqui no Brasil o leasing, a burocracia é grande, taxa de juros é um negócio que não pegou e ficou com a fama ruim e o aluguel ele traz mais benefício, mais conforto. Para mim, esse vai ser o maior mercado das locadoras no futuro, tem crescido bastante, tem muita coisa para se fazer. Então, isso tem acontecido por vista de preço. Do ponto de vista de custo, sua pergunta de custo ex-depreciação, né? Basicamente é o seguinte, a gente fez um ciclo de crescimento na companhia. Não dava tempo de ficar olhando para custo. Então, sai correndo e tem que fazer os contratos, tem que fazer o crescimento que a gente fez, abrir 2 lojas por semana. Então, como é que você acha que foi a negociação de aluguel, negociação de contrato de manutenção, de tudo? Você tem que ter disponibilidade de serviço para o cliente, que é a nossa prioridade. Em 2018, no início de 2018, nós criamos hoje a gente tem desdobrado custo unitário de todas as linhas de custo por loja, por tipo de carro e trabalha com meta para cada um dos gerentes. Cada gerente é dono do seu negócio e tem sua missão de ir reduzindo. Quando cada um faz o seu trabalho, cada um vai melhorando no final, você vê essa melhora consolidada. E é claro que eu ainda vejo muita oportunidade, tem muito desperdício. É só andar pelas lojas que você vai ver um monte de desperdício que tem. No nosso também, então tem muito espaço para fazer. Só que a gente vai criando essa cultura, que é realmente, eu falo que não é sentimento de dono, é dor de dono que o cara tem que ter na ponta, para poder ir cortando o desperdício
e arrumando as coisas de forma sensata. É claro que tem uma área de suprimentos estruturada, hoje fazendo contrato em nível nacional, que é melhor. Você fala, pô, você tem suprimentos nos primeiros 3 anos, não fez? Não fez, não dava tempo. Então a gente fez agora e está montando e renegociando cada um. Então você faz o spend análise, pega a curva A, vamos fazer essas 5 categorias, agora faz mais 5. Cada vez que você faz isso, você traz redução de 20%, 30% naqueles custos. Só que como é pulverizado pra caramba, 20%, 30%, 10% do negócio dá 3% de redução. Aí você faz de novo outra conta. E aí vai trabalhando. Hoje tem aqui várias frentes. O modelo ágil que a gente implantou no TI, hoje a gente tem squads de redução de custo, né? Então, um grupo de despesa, grupo de tecnologia, grupo disso, para a gente poder trabalhar eficiência operacional e redução de custo. Então, a gente está começando a trazer o conceito de eficiência, de autonomia, né, que as squads trazem, também para a questão de eficiência operacional e de custo operacional. E aí tem muito a se fazer ainda. Lucas, Edmar, deixa eu só também dar um pouquinho da perspectiva de tempo, que aí você vai entender por que a curva aponta para baixo de algum trimestre a trimestre. Por exemplo, no ano passado nós renegociamos o nosso contrato de telecomunicação, por exemplo, que envolvia toda a infraestrutura de dados nas nossas 250 lojas. Isso levou meses para ser implantado. Meses, literalmente, trocando todas as operadoras, renegociando cada tempo de implantação. E aí, agora isso está totalmente implementado agora na fase final. Esse é um item importante, são alguns milhões de reais por ano. Esse é um exemplo. E melhorou o nível de serviço ainda, né? Reduziu o custo em quase 30% e melhorando o nível de serviço. Um outro exemplo, né, que os outros não dão os números, de novo, nós damos, né? Nós estamos com mais de 90% da nossa frota do RAC rastreadas. Né? Então, teve uma frente de renegociação do preço dos rastreadores, né, de concentração de fornecedores. Então, de novo, mudou o patamar do custo e, de novo, depende da implantação de cada carro novo que entra com um rastreador a preço diferente. Né? A gente consegue controles muito melhores quando a gente tem um carro rastreado, por exemplo, na questão de roubo e furto, né, que isso já está, apropriação indébita, mas também no uso indevido por funcionários. Né? Isso parece pequeno, mas você vai somando cada coisinha dessa e a gente chega lá. Né? Então, frente de aluguéis. De novo, no ano passado nós tivemos uma frente de renegociação de aluguéis das lojas de RAC. Implementação ao longo do tempo. Estamos começando a perceber o efeito cheio. A mesma coisa está acontecendo nesse momento agora com os aluguéis de seminovos. Já temos um pedaço das lojas com um novo patamar de aluguel. Isso está sendo implantado. Então, não tem, de novo, uma única ação, né? Na realidade, é como o Renato falou, é uma cultura, é uma execução, é uma decisão da companhia de ser a mais eficiente e de atuar de maneira diferente, como a gente tem atuado em todos os campos. E aí, isso faz com que, ainda que nós não sejamos os maiores, a gente apresente índices de custo e despesa somados, nesse caso específico do RAC, não tem nenhuma dúvida, no mínimo no mesmo patamar dos concorrentes, em alguns casos até melhores. Então é só para dizer que, na realidade, isso aqui ainda tem coisa para fazer, como o Renato sempre fala. Eu falo sempre o seguinte, o que é melhor nisso daqui, estava até comentando na reunião interna, é que você vê todo mundo pegando gosto por reduzir custo, porque o resultado aparece de forma rápida no mês seguinte. Então vocês veem trimestre a trimestre, a gente vê mês a mês. Então se você pegar, a gente pega gosto mesmo, porque você vê o tanto que traz de resultado essa questão de redução de custo. Então, do mesmo jeito, a Movida sempre foi vista como uma empresa de growth, de crescimento, de satisfação do cliente, de experiência do cliente. Nós vamos ser, desde o início a gente fala de estrutura de custo mais enxuta, da gente estar realmente trazendo eficiência operacional e ser benchmark de custo por carro, mas ainda tem muito para se fazer e a gente vê essa cultura começando a permear mais níveis da companhia e com muito espaço para a gente fazer mais coisa e trazer mais eficiência de custo aí pela frente. Excelente, obrigado. Obrigado, Edmar, Renato, parabéns. Bom dia a todos. Obrigado. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. A nossa próxima pergunta vem de Vitor Mizuzaki, Bradesco BBI. Oi, bom dia. Só mais uma pergunta. Se vocês puderem comentar um pouco como é que está o quarto trimestre, né? Já está em meados de novembro. Como que vocês estão vendo demanda e venda nos seminovos? Obrigado. Bom, Vitor, obrigado pela pergunta aí. A gente não pode, nós não damos guidance, né? Então eu tenho aqui um certo cuidado para não tomar muito chute na canela do que eu vou falar aqui. Mas, em resumo, é o seguinte, a gente continua vendo, né? Falando dos negócios aí de forma geral,
A gente continua vendo os fundamentos bastante positivos e a tendência nossa dentro de casa de um mês melhor do que o outro. Então, isso é o que a gente tem visto e que nos deixa, de novo, bastante confortável com o plano de negócio que a gente tem. E estou falando em todas as linhas de negócio. Então, o RAC vem melhor mês após mês, GTF vem melhor mês após mês e seminovos vem melhor mês após mês, de acordo com o nosso plano de negócio. Não estamos vendo nenhum susto ou salto muito grande para cima, mas com melhoria incremental mês após mês. Quando você olha dentro do terceiro TRI, setembro é o melhor mês. Dentro do segundo TRI, junho é o melhor mês. Quando olha para o quarto TRI, ele começa porque terminou o terceiro TRI. Então, deixa a gente bastante animado, até cauteloso com as palavras e com a energia. Vocês sabem que eu gosto de me empolgar, mas assim, a gente está vendo um cenário de demanda bastante positiva, com bastante oportunidade da gente ir melhorando a rentabilidade, crescendo a companhia, com disciplina, cuidando dos nossos clientes, da nossa gente, de uma forma diferente, que vai construir uma companhia bastante sustentável para frente. Estamos animados para fechar o ano bem. Ok. E Renato, faz sentido esperar que a tendência de queda da idade do carro vendido continue no quarto trimestre? Continua um pouquinho, sim. Tá? De forma gradativa, vai caindo um pouquinho trimestre a cada trimestre. Tá ótimo, obrigado. Obrigado, Vitor. Novamente, para fazer uma pergunta, a favor digitar *1. Nossa próxima pergunta vem de Jorge Lourenço, Morgan Stanley. Oi, bom dia. Na verdade, aqui é o Lucas Barbosa. Bom dia, Renato e Edmar. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelos resultados. A minha primeira pergunta é um follow-up sobre o yield de RAC. O Renato já comentou sobre alguns dos drivers da expansão, mas outro fator que a gente tem visto é o crescimento do preço médio do carro comprado no RAC. Eu só queria entender o quanto que isso ajuda a explicar o crescimento do yield no terceiro TRI. Obrigado. Obrigado, Lucas. O que acontece com o yield, né? O yield, na verdade, quando a gente montou a frota para atender o cliente, né, a gente cresceu num mix de carro premium maior do que o que tinha de demanda e fomos impulsionando. Onde a gente tem mais oportunidade de melhorar o yield do RAC é melhorando o yield management de carro premium. E a gente, no terceiro TRI, criou uma estrutura independente separada para focar no yield management, distribuição e precificação só para carro premium. Então, hoje a gente captura prêmio, captura demanda, a gente tem transportado o carro premium através de clientes, então feito muita coisa legal aqui, que tem trazido assim, uma ocupação cada vez maior nesse segmento e mantendo o preço médio, que acaba contribuindo para a melhora de yield. Então, a gente vê sim uma expectativa de melhora no yield, assim como os outros indicadores, ele tem melhorado mês após mês, e o salto nesse caso, olhando de setembro para trás, setembro foi bem melhor do que agosto, e a gente está vendo aí outubro melhorando mais um pouco, e a gente andando bem nesse indicador também, tá? Então, basicamente, onde tem bastante oportunidade, tem oportunidade, obviamente, em todos os carros, mas na frota, que eu falo, primo é SUV para cima, tá? Tem muita oportunidade de a gente capturar mais dinheiro por carro e, consequentemente, mais margem por carro aí ao longo do tempo. Lucas, Edmar aqui, deixa eu pegar carona, literalmente, na resposta do Renato, para reforçar um outro aspecto importante que ajuda na pergunta do seu xará lá, que é a questão de custo. A gente tem expandido muito nos canais diretos, né? Aplicativo, no site. Isso aí a gente não paga comissão, a gente tem um preço muito competitivo, e aí com isso, o que acaba acontecendo, o preço líquido é melhor, né? Ao mesmo tempo em que a gente atinge direto o público que a gente quer atingir, que é o cliente de pessoa física. Então, aqui é um ganha-ganha. Tá? A gente fica muito competitivo em preço, sem agredir, né? Porque não paga a comissão, e ajuda no custo. É isso aí. Tá ótimo, muito obrigado, Renato e Edmar. Só uma outra pergunta relacionada à linha de fornecedores. Vocês tiveram uma dinâmica do segundo TRI versus o primeiro TRI tinha subido bem. Obviamente vocês fizeram bastante compra de carros, aumentaram bastante a frota no segundo TRI. Daí agora no terceiro TRI abaixou um pouquinho, mas ainda num número razoavelmente alto, que é 1,6 bi. Só queria entender o que é a dinâmica que vocês esperam para frente, dado que vocês compraram menos carros agora no terceiro TRI. A gente deveria esperar esse número cair um pouco mais no quarto TRI? Obrigado aí, Lucas, pela pergunta. Basicamente está ligado, né? O volume de compra e prazo de pagamento. Como a gente tem falado já, a gente tem conseguido comprar com condições cada vez melhores, que acaba impactando a conta ali. Mas basicamente a gente vai crescendo,
tem uma sazonalidade do negócio que você compra para fazer picos de alta temporada, então por isso aumenta segundo e quarto tri, normalmente essa conta aumenta. Quando você pega, obviamente, dependendo do vencimento, acaba que distorce um pouquinho só a questão da compra, porque você tem vencimento, às vezes início de quarto tri, então você paga aquilo e resolve. Mas é uma conta que está compatível com o nosso volume de compra anual de carros, né? E com o crescimento que a companhia tem mostrado e com o caixa que a gente tem aqui. Então a gente está confortável em toda a estratégia nossa, quando a gente olha para o caixa e para as dívidas que a gente tem, a gente considera a conta de fornecedores para manter a companhia com bastante disciplina financeira, com bastante tranquilidade. Agora, se tem a oportunidade de você comprar com 30 dias a mais de prazo, não tem desconto a mais para você pagar à vista, é igual você chega na farmácia. Pô, divide, quer sem dividir sem juros? Sem juros é quantas vezes? Quantas vezes for, eu vou dividir, cara, sem juros. Então é a mesma coisa, entendeu? Então, e vai andando. Perfeito, faz bastante sentido. Obrigado, Renato. Obrigado, Lucas. A nossa próxima pergunta vem de Alexandre Falcão, HSBC. Bom dia, Renato. Bom dia, Ed. Na verdade, eu tenho uma pergunta em relação a como é que vocês pensam essa frota que foi comprada esse ano, a estratégia para vendê-la no que vem. Imagino que tem um percentual muito maior de Uber, né, ou de mobilidade nessa frota. Você tem alguma estratégia especial para vender esse carro que está um pouco mais, como você mesmo falou, um pouco mais depreciado, com um pouco mais de quilometragem? Tem alguma preocupação em relação a isso? Vocês estão se preparando para essa onda que vem? Ou você acha que você está totalmente preparado para esse novo momento da companhia? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Basicamente é o seguinte, nossa estratégia desde o início, né, a gente não tem aumentado a exposição nesse segmento, tá? A Movida já deve ter uns 2 anos e pouco aí, que a gente tem entre 7% e 10% da frota em aplicativos. Então o que a gente faz? Basicamente a alta temporada a gente diminui um pouquinho, e aí abaixa um pouco a quantidade de carro, baixa a temporada, a gente aumenta um pouco para manter a taxa de ocupação, quando a gente precisa ali dentro do aplicativo. Eu falo que é um buffer de crescimento, né? Então hoje a gente tem 10% dos carros. Hoje a gente vende esses carros para próprios motoristas de aplicativos. Então a gente tem uma estrutura de venda de carro para isso e parte deles vai no atacado ou atacarejo. Então não temos tido dificuldade, é claro que a gente já deprecia ele um pouco maior e dá um desconto um pouco maior que estimula a venda dele. Então eu não tenho problema de giro nesses carros. Então para curto prazo, médio prazo, eu não vejo o problema. Acho que nós a gente falar daqui 5 anos, carro elétrico, aí um monte de coisa que vem pela frente, a gente tem outros desafios a serem endereçados que a gente tem sim planos de ação para poder endereçar isso lá na frente. Hoje a gente está bem confortável e com plano estruturado para o volume que a gente tem, que é bem menor do que a média de mercado, né? Ótimo, perfeito. Obrigado. Obrigado. Com licença, não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao management da companhia para as considerações finais. Por favor, podem prosseguir. Gente, primeiro, muito obrigado pela participação no call, obrigado pelo suporte em todos os momentos que a companhia enfrentou. Sem dúvida, 2 anos atrás a gente estava em outra situação, 1 ano atrás já era outra Movida, a gente já apresentou aqui um plano com muito mais conforto e segurança, e agora temos 2 anos de entrega consistente, melhoria consistente, trimestre após trimestre, com vários indicadores que demonstram aí, reforçam a vantagem competitiva que a Movida tem. Então a gente sempre teve a vantagem do ponto de vista de cliente, e a gente reforça aqui as vantagens do ponto de vista de rentabilidade, de margem, de custo por carro, e cada vez mais a gente vai conseguir aparecer com mais atributos do modelo de negócio diferenciado que nós temos aqui. Então, de novo, começa aqui um novo ciclo para a Movida, bastante positivo, com tendência aí realmente que a gente fica confortável de afirmar que tem melhora significativa para a gente trazer trimestre após trimestre e bastante animado com o que temos para fechar o ano e para começar 2020 com outra companhia muito mais bem estruturada, com muito mais processos, com estrutura organizacional robusta, que nos permite aí trabalhar outras frentes e ir capturando melhoria contínua para dentro de casa. 2020 promete, 2019 vai fechar com chave de ouro e contamos com vocês para continuar nesse ciclo positivo aí, não pelo próximo ano, mas sim pelos próximos 10 anos